Hora de falar sobre Júnior Santos, jogador do Galo e nos últimos dias muito especulado como possível reforço do Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. Quem tem boa memória vai lembrar que eu fui o primeiro a citar no mês de agosto sobre o interesse do time dos Emirados em contratar o atacante. Vale a lembrança de que a janela nos Emirados segue aberta, até por isso é importante contextualizar para ver se há de fato interesse. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do atleta, o Edivaldo Ferraz, que admitiu que a sondagem feita em agosto não avançou e não existe mais. A ideia do Al-Wahda era contar com o Júnior Santos por empréstimo de uma temporada. Recentemente chegaram a divulgar que o Al-Wahda se dispôs a pagar 6 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. Não chegaria aos 8 milhões de dólares investidos pelo Atlético quando da sua compra, mas amenizaria o prejuízo. Como não há proposta e nem perspectiva de uma conversa, dá para descartar qualquer possibilidade de o Júnior Santos deixar o Atlético. Importante lembrar que o reforço mais caro do Galo na temporada não tem conseguido ser útil. Foram apenas 4 partidas como titular desde que foi contratado. Sob o comando de Jorge Sampaoli, 4 partidas do argentino e o Júnior Santos só saiu do banco de reservas uma única vez para atuar nos minutos finais. Nas outras 3 ele não foi titular, nem foi utilizado. Jogador cujo salário é de R$1,5 milhão por mês. Primeiro eu vou trazer aqui a classificação do Brasileiro e depois os jogos do Galo, tá? Então vamos começar aí com a classificação. Por que ferrou de vez? Primeiro, tá aí a classificação, olha aí, né, o Cruzeiro na vice-liderança, brigando pelo título. Tem aqui o Palmeiras, que também está brigando pelo título. Palmeiras, pelo número de jogos, ele com uma vitória, ele assumiria aqui a liderança, né? Iria 52. Então, né, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras brigando pelo título. Mirassol, que eu tanto falei do treinador Rafael Guanais, está na 4ª colocação. Botafogo, Bahia, São Paulo, enfim, nada disso aqui nos interessa, né? Esse é o Atlético, a nova SAF do Galo, né? Aí nós temos aqui, ó, vamos lá, Ceará 28, Grêmio 28 com a vitória sobre o Internacional que tem 27, Santos venceu o São Paulo 26, o Atlético hoje é o 15º, perdeu 2 posições nessa rodada. Vasco é o 16º e aí o Vitória 17º. Juventude 18º. Aqui, Fortaleza com 18 pontos. O Sport já caiu, mas venceu o Corinthians. O Sport melhorou muito, tá? Com a troca de treinador. Ele vai arrancar ponto de muitos times se a turma, né, não tiver cuidado aí. Ele ganhou do Corinthians, por exemplo, ontem. Fortaleza 18 ainda vai lutar. Tá distante, tá difícil para o Fortaleza, né? Ele tá aqui a 6 pontos de sair da zona, né? Eu tenho o Vasco com 24. Mas o Fortaleza tem time ainda, tem um bom time, pode reagir. Juventude 21, acostumado a brigar contra rebaixamento. Vitória 22, também acostumado. E nós estamos, então, a 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Só que a nossa sorte é a seguinte, na próxima rodada nós não vamos para a zona do rebaixamento, porque o Vitória tem 4 vitórias e o Atlético 6. Então eles iriam a 5 vitórias e o Atlético se perde para o Mirassol, ficaria com os 25 pontos, assim como Vitória, mas com uma vitória a mais. Aí ficou até difícil de entender, né? Mas enfim, tá aí, você entendeu, né? E o Juventude aqui pode chegar a 24 pontos. Ok. Então, meu amigo, o Atlético vai ter que chegar e fazer 20 pontos. Né? O Atlético tem menos jogos. Você vê que tem 22 aqui, o Vasco tem 23, Vitória já tem 24 jogos. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Vitória, 1 jogo a menos que o Juventude, que tem 21. Né? Mas esses jogos a menos é aquilo. Você já viu o Atlético ganhar um jogo a menos na sua vida? E eu ainda não vi, né? Eu tenho 41 anos, eu nunca já vi vários brasileiros que o Atlético tem um jogo a menos, você conta com um jogo a menos, e o Atlético ia lá e perdia. E aí, gente, nós vamos trazer os próximos jogos do Atlético, vamos ver a situação real do Galo nesse brasileiro. Jogos do Galo, olha aí. Bolívar, quarta-feira, aliás, venda de ingressos, né? O público baixíssimo até agora, tá? Que vergonha, hein? Que vergonha não da torcida, vergonha de quem está no Atlético, né? Porque isso aqui é jogo decisivo que vai para a semifinal. Enfim. Brasileiro, temos aí Mirassol sábado, Juventude terça. Isso aqui, meu amigo, é muito importante. Né? Lembrando que o Mirassol, você viu, é o 4º colocado. Tá brigando para cair não, tá brigando é por Libertadores. Time muito ajustado, tá? Dificílimo esse jogo. Mas se o Atlético vence o Mirassol, ótimo, uma vitória importante. Tem o Juventude na terça, para você, quem sabe, dar uma aliviada. Né? E aí você chegaria aqui ó, com mais 6 pontos, 31 pontos. Ali, 24, você ficaria com 24 jogos, igual aí o Juventude, enfim, igual aí o Vitória e tal, você estaria mais tranquilo, né?
mas ainda assim com risco, tem que continuar pontuando. Aí você tem Fluminense fora no sábado, dificílimo, e Sport, jogo também desses jogos a menos aí do Atlético, né? O jogo contra o Sport em casa dia 8. E esse aqui é importantíssimo. Aí tem Atlético Cruzeiro dia 15. Então o Atlético tem muitos jogos em casa, ó. Tá vendo? 2 em casa, 1 fora, 2 em casa de novo. Aí nós temos Corinthians fora de casa, Ceará em casa, tem que vencer. Internacional fora, Bahia em casa, jogo duro, Sport fora. Palmeiras em casa, jogo duríssimo, Palmeiras brigando pelo título. Fortaleza fora. Atlético e Flamengo também, jogo duro. Bragantino, e o último jogo, o Atlético recebe o Vasco, né? Tomara que seja no dia 7, já seja. Ainda tem por aqui, ainda vai aparecer o jogo do Fortaleza, tá, gente? Em casa, que é um jogo a menos que não tem data ainda, vai aparecer por aqui. Mas assim, dá uma olhada, nos próximos 5 jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 em casa. É hora realmente mostrar força na arena, o que não tem mostrado, né? Mas é hora da gente mostrar força. Se a gente for bem, se desses 12 pontos em casa a gente fizer 10, a gente vai para 35 pontos. Já é meio caminho andado para não cair, né? Se fizer 12, então, ganhar todos, pô, aí 37 pontos. 2 vitórias ali, talvez você já... Aí nesse tanto de jogo aqui, ó, tá vendo? O próprio Fluminense. E esse tanto de jogo aqui, aí, ó, com 2 vitóriazinhas, você já, praticamente 43, 3 vitórias, mas você já tá garantido. Então, a situação é, sim, preocupante. Quando eu coloquei agora ferrou de vez, porque o Atlético não ganha de ninguém. Ontem o Sport ganhou. O Sport está ganhando de alguém e o Atlético não. 9 jogos sem vencer. 3 jogos jogando com um a mais e não consegue vencer. Mas eu mostrei na tabela que se os jogadores se fecharem, se o Sampaoli também ajudar, quem sabe puxar alguém da base que está querendo mais melhorar esse time aí, dá pra gente buscar assim, não cair e buscar uma vaga na Sul-Americana, né? É o que vai restar, porque brigar por Libertadores, para mim, a chance é muito pequena. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Você concordou aí com a minha análise ou não? Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, clique em hypar se aparecer para você. Vamos lá, vamos ouvir a informação do Nicola. Bora falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias. Já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O negócio é o seguinte, o Atlético ano que vem, obviamente, a gente imagina uma reformulação, o Sampaoli vai cobrar, mas o Atlético, eu tenho dito, né? O Atlético custou para se livrar do Vargas e aí foi no ano seguinte contratou 3. Tava um Vargas só é pouco, ele queria 3, né? Então nós temos 3 Vargas hoje no Atlético, apesar que um pelo menos ajuda de vez em quando aí, que é o Rony. Mas Júnior Santos e Dudu, meu amigo, o que fazer com essa turma aí se não jogar bola? Essa questão dos jogadores pouco utilizados, até o final do ano, né, o Sampaoli é o que tem, ele vai ter que utilizar esses caras aí, para ver com quem ele vai pedir para rodar, para ir embora. Nós vamos falar daqui a pouco do Júnior Santos. Mas eu imagino, eu mostrei aqui o elenco do Atlético, e isso aqui é bizarro. O elenco do Atlético no site oficial, o ataque do Atlético, e de 10 jogadores, eu ficaria pro ano que vem com 2, cara. É bizarro, né, cara? Quer ver? Eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. Quer ver? Vamos dar uma olhada rápida aqui. Isso aqui vai ser rapidinho, só para não... Vamos lá, aqui, ó. Cadê? Janela, aqui. Vamos lá. Ocultar isso. Bom, vamos lá. Tá na tela aí, ó. Goleiro, ok. Zagueiro, Tressoldi, Lianco, Alonso, Vitor Hugo,
Ivan Roman é o Vitor Hugo ir embora, né, Eduardo? E trazer mais um e subir algum da base. O Vitão, né? Então, zaga é isso, não é isso? Não tem muito segredo, não. Mas só Trazer o um Vitor titular. Hugo nos últimos jogos tem jogado muito Vem bem. jogando bem, mas para ficar, eu acho que é melhor ele ir embora e trazer um cara até para ser titular, porque o Alonso também não faz uma temporada tão boa, né? Laterais, Natanael, Arana, Saravia, o Atlético está negociando, pode ser que fique, Caio Paulista tem que ir embora. Então, trazer um esquerdo e se o Saravia ficar, aí não precisa trazer direito. Enfim, não vou nem falar muito Acho do que o Saravia. Saravia machuca muito. Pois é, o Atlético... Eu acho que ele devia ser dispensado. Mas diz que o São Paulo já meio que quer que ele fique, o Atlético queria que ele ficasse queria 1 ano de contrato, ele queria 2, aí tava um impasse. Eu aposto que o Galo vai dar 2, 3 anos de contrato para ele. Vocês podem esperar. O Atlético é a mãe. E para mim, tanto que ele machuca, para mim, tchau, um abraço. Traz outro. Meio-campistas aqui, beleza, mas não é meio-campista que eu quero falar. Eu quero falar de atacante, ó. Hulk, João Marcelo, Coelho, Isaac. Rony, Júnior Santos, Caio Maia, Cadu. Biel e Dudu. Irmão, eu só manteria esse e esse. Que eu até achava que ia sair, mas com a lesão não vai, né? Obviamente. Quem que é? Hulk e Então, Coelho. vai falando por um. Hulk aí. Porque Fica. o João Marcelo, eu acho que tem que sair para rodar. Ele não vai jogar. Ele não está sendo nem relacionado. Não adianta ele ficar para não jogar. Então, empresta ele para ele jogar. Isaac, tchau, valeu. Tamo junto. Caio Maia, bacana, empresta. Cadu, empresta. E aí, Rony, Júnior Santos, Biel e Dudu, irmão, um abraço, irmão. Mas é aquele abraço que eu falo, né? Quero ver como vai dar esse abraço, né? Porque para desfazer de Rony, Júnior Santos e Dudu, meu amigo, você vai ter que dar uma sorte. Mas o mais bizarro é isso, Eduardo. É o que eu falei. De 10, são 10 aqui, ó. Vou mostrar para vocês. São 10 aqui, ó. 4, 8, 10. 10. De 10, pro ano que vem eu ficaria com 2. 2. Nós estamos bem de ataque ou não? Cara, Você ficaria com mais alguém aí? Eu acho, assim, é porque o Sampaoli já mostrou, por exemplo, o João Marcelo não tá nem sendo relacionado. Mas pra mim é um bom jogador. Pra elenco. Não, o João Marcelo só falei, mas o Isaac é um bom jogador para elenco. Eu também deixaria o menino. Ou então emprestaria para rodar mais. Porque a gente assassina muito jogador muito novo, muito rápido, entendeu? Assim, não jogou com o técnico, já vai embora e não presta mais. Eu não sei. Eu acho que o Isaac é um bom jogador. O João Marcelo é um bom jogador. Eu acho que a gente tem jogador para compor elenco. Eu prefiro os dois do que o resto todo que você vai falar aí para frente. Você entendeu? Eu prefiro ficar com o Isaac e o João Marcelo que Júnior Santos, Dudu, esses caras tudo. São meninos da base e meninos que podem ser comprometidos e podem render grana e render futebol pro Galo. Agora os outros, pelo amor de Deus. É isso aí, torcedor do Atlético Mineiro. Ficamos por aqui com um vídeo de informações do Galão para você. Se você gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galo e ficar por dentro de todas as notícias que acontecem no maior clube de Minas. Deixa aí o seu comentário sobre o que você viu aí no vídeo, né? Falando sobre essa possibilidade de dispensa, uma lista enorme aí de jogadores que devem deixar o Galo em 2026.